Vamos abrir as nossas Bíblias. Os irmãos que estiverem no celular podem acompanhar pelo celular também. 2 de Coríntios, capítulo de número 11. E a gente vai falar sobre combatendo o bom combate da fé. Nós paramos na semana passada. Nós paramos na segunda-feira falando justamente sobre tudo isso que o apóstolo Paulo estava passando, como as dificuldades estavam sendo intensas. Ele faz isso no começo da carta, mas ele aqui vai falar desse problema que até a volta de Cristo vai aumentar, ele não vai diminuir. O problema da apostasia, ele não vai diminuir, ele vai somente aumentando. Como eu disse a vocês na segunda-feira, ele só vai aumentar até que apareça o homem da iniquidade, que vai, como disse o apóstolo Paulo, liderar essa oposição contra Deus e contra tudo que é objeto de culto a Deus. Então, que nós estejamos atentos, irmãos. Muitas vezes nós não damos a devida atenção aos ataques que sofremos, porque esses ataques são dissimulados. É muito comum, é muito fácil você saber quem é o lobo quando ele vem com a capa de lobo. Difícil é você fazer o que Jesus disse que você e eu deveríamos fazer, que é tomar cuidado com aquele lobo que vem até nós travestido de ovelha. É justamente esse princípio que o apóstolo Paulo mais uma vez está relembrando. O perigo de você ser enganado por alguém que se disfarça de ministro de justiça. Eu estou achando que esse microfone tá baixo. Porque a minha voz eu acho que é mais alta que a caixa, né? Mas então vamos lá. Para economizar a caixa, se a gente quiser cantar uma música, né? Fazer uma pregação até mais tarde. Se quiser apagar, viu? Fique à vontade. Então, como eu estava dizendo aos irmãos, é muito difícil. E para isso, Jesus disse que existe apenas uma forma. Perceba que eu disse uma forma, eu não disse uma fórmula. Para que a gente tome muito cuidado com aqueles que têm fórmulas secretas. Nenhuma fórmula é secreta na Bíblia. Então a única forma de você identificar esses maus obreiros é por meio de um exame sério e pautado na Bíblia dos seus frutos. É a Bíblia que diz que frutos é esse que devem ser produzidos na vida daqueles que se dizem homens de Deus. A minha visão ela não está muito boa, eu sei que os irmãos se esforçaram muito aqui, mas eu acho que eu vou fazer uso da Bíblia no celular. Vou até apagar aqui, porque semana passada nós paramos no versículo 5, porque fizemos toda uma reanálise, né, de algumas coisas que eu já tinha dito. Então, Paulo vai dizer aqui no versículo 5 justamente essa verdade. Versículo 11: não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. E aqui o apóstolo Paulo, ele está sendo sarcástico com esses falsos apóstolos. Essa expressão no original, ela significa superapóstolos. Então, essas pessoas, elas avocavam para si uma sabedoria maior que a de todo mundo. Elas diziam ter poderes maior que o de todos e diziam que a glória de Deus se manifestava na vida deles de maneira muito mais forte do que na vida dos outros, e principalmente no caso aqui específico, o apóstolo Paulo. Então esses superapóstolos que apareciam em Coríntios, eles eram na sua grande parte vindos do judaísmo e pregavam, né, a respeito de teorias que eram sempre judaizantes. E o apóstolo Paulo,
para eles, era não somente um falso apóstolo, mas era um falso judeu. E o apóstolo Paulo não tinha sequer a autorização da igreja de Jerusalém para estar pregando aos coríntios, e que o apóstolo Paulo estaria fazendo coisas além do seu limite. Então, as acusações que faziam acerca contra o apóstolo Paulo eram acusações muito sérias, e é por isso que Paulo se deu ao trabalho de parar e de se defender, e de, como ele diz aqui, fazer essa loucura de dizer o que ele fazia. Jesus diz lá em Mateus que o que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. Mas nesse caso específico aqui, o apóstolo Paulo, ele está usando isso como defesa dos ataques. Ele não está fazendo autopropaganda, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, e principalmente entre esses falsos apóstolos, que faziam propaganda de si. Mas o apóstolo Paulo só está falando dessas coisas que ele vai falar a partir de agora, por conta dos constantes ataques mentirosos que ele estava sofrendo. Então, para que o evangelho que ele pregou não fosse também atingido por essas mentiras que falavam acerca dele, ele então faz essa defesa. Porque eu já disse isso aos irmãos, uma das formas que as pessoas muitas vezes vão usar para desconstituir a mensagem é atacar o mensageiro. Então, muitas vezes eu não posso falar nada contra a mensagem, mas então eu vou desacreditar o mensageiro, porque aí a mensagem vai ficar também desacreditada por alguns, não por todos, mas por alguns. Então, o apóstolo Paulo aqui, para que não houvesse dano para esses irmãos amados, ele então parte nessa defesa, que começa no capítulo 10 e vai até o final da carta, mas mais especificamente capítulos 10, 11 e 12. Capítulo 13, o apóstolo Paulo está fazendo o fechamento da carta, o último capítulo, mas nesses capítulos 10, 11 e 12 de 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo se concentra na sua defesa apostólica e na defesa do seu ministério, mostrando que ele estava sim fazendo a vontade de Deus, e que os irmãos de Coríntios deveriam tomar todo cuidado com essas pessoas, e o apóstolo Paulo aqui não mede palavras, diz com todas as letras que eles eram servos de Satanás. Às vezes a gente fica, meio que em cima do muro, porque a gente tem parentes, ou porque a gente não quer machucar ninguém, a gente quer dar uma de ficar bem com todo mundo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem alguma pessoa que é de alguma seita, Vou botar aí no outro lugar, ali pro lado do campo ali. Vamos imaginar que você é de alguma seita, que você conhece alguém de alguma seita, e aí você não quer ficar mal com essa pessoa. Então assim você não vai falar nada contra o adventismo, você não vai falar nada que possa ofender os testemunhos de Jeová ou os mormons. E você, quando você entra nesse processo de covardia, você está fazendo um desserviço a Cristo e um duplo serviço ao diabo. Porque tudo que o diabo quer é que você fique calado e que você deixe ele se espalhar. Não, quem sou eu para dizer que o testemunho de Jeová está errado? Eu sou uma pessoa que tem a Bíblia na mão e que tem o Espírito Santo no coração. Então, se eu não estou apto, com a Bíblia na mão e o Espírito Santo no coração, para defender a verdade, quem é que vai defender a verdade? Então, assim como os nossos antepassados cumpriram o seu papel, nós também devemos cumprir o nosso. Então, aquele que fica em cima do muro, fique sabendo desde já que o muro é do diabo. Quem gosta de neutralidade é o diabo, que gosta de ficar bem com todo mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Então a gente tem que deixar as coisas bem claras em cima da mesa. Então, se alguém, por exemplo, que é adventista, vem até você e diz, nós que somos evangélicos, você diz, nós não, porque eu não sou igual a você. Se você entendesse as doutrinas dos adventistas, você ia ficar assustado. As doutrinas dos mormons, você ia dar risada. Então, a gente tem que entender muito bem
o que é que essas pessoas pregam e o que nós defendemos. E é todo o nosso esforço é justamente para que vocês e eu sejamos obreiros aprovados, que manuseemos bem a palavra de Deus. Então aqui no versículo 5, Paulo vai dizer: contudo, não me julguem nada inferior a esses superapóstolos. E Paulo está sendo aqui sarcástico. Então, muitas pessoas vão dizer: quer dizer que você é de uma igreja que não tem nem luz, rapaz? Já não bastava o pastor de lá ser cheio de problema, não tem nem luz, não tem teologia, não tem livro escrito, não fala em língua estranha, não dança no poder, vocês não tem nenhuma coisa nem outra. Que negócio é esse? Porque vocês nem estão na vertente pentecostal e nem vocês estão na vertente, né, da reforma, do reformado tradicional. E aí, como é que é esse negócio? Aí a gente vai tomar pedrada de tudo quanto é lado, né? Então se prepare. E quem vai tomar a pedrada principal sou eu, fico tranquilo, né? Eu acho que é por isso que Deus tem me feito desse tamanho. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz: pois ainda que não use de eloquente oratória, Paulo está dizendo aqui: eu não me preocupo em falar bonito, eu me ocupo em falar a verdade. A gente sabe que tem gente na igreja hoje que se ocupa em falar bonito, até porque falar bonito dá dinheiro. Eu estava olhando hoje, tem uma expressão, né, que muitas pessoas usam no dia a dia, que é essa questão: falar é fácil, fazer é que é difícil. Essa expressão idiomática no português, ela tem um paralelo no inglês, que no inglês a expressão seria: falar é barato. Mas hoje em dia, se você perceber, falar é caro. Você sabe quanto é que ganha um palestrante hoje em dia para só falar, às vezes durante 50 minutos, 1 hora? Uma palestra, só para você ter ideia, uma palestra do ex-presidente Lula, na época que ele palestrava antes de ser preso, era R$250 mil. Agora me diga, o que esse senhor tem para falar, meu filho? Uma palestra de FHC, eu estou falando valores de há 4, 5 anos atrás, só para você ter ideia, era R$150 mil. E hoje em dia eu estou falando de pessoas do mundo. Aí você diz assim: isso é no mundo, né? E na igreja é a mesma coisa. Na igreja os pastores cobram para pregar. Eles recebem, entre aspas, doações bem gordas quando eles vão para esses congressos famosos. Dentre esses congressos reformados, tem um congresso reformado muito famoso no Brasil, se chama Consciência Cristã, que de cristã não tem nada há muito tempo, que acontece em João Pessoa no período do carnaval, que eles trazem pastores de todos os mundos, de todo mundo, e essas pessoas recebem dinheiro. Eu estava estudando para que eu não fosse responsável por falar, e grande parte dos pastores famosos da Igreja Presbiteriana do Brasil, eles são professores universitários. E eles são professores universitários, especificamente numa universidade que fica em São Paulo, que é a universidade mais famosa entre os presbiterianos, porque é deles, que é a Mackenzie. Você sabe quanto ganha um professor universitário da Mackenzie com doutorado? Cerca de R$20 mil por mês. Então essa pessoa ganha R$20 mil de professor, mais R$20 mil de pastor, mais não sei quantos mil reais de livros vendidos, e ainda ganha doações das igrejas que prega. Quanto você acha que recebe um desses pastores reformados? Então, é porque eu estou falando isso, porque os pentecostais, a gente já sabe que eles se vendem. Eles dizem até o preço, eles dizem até o tipo de hotel que querem ficar. Esse pastor muito famoso do meio pentecostal, chamado Cláudio Duarte, é um pastor que até os tradicionais gostam de falar dele, porque ele fala de casais. Pelo amor de Deus, um homem cheio do diabo daquele, você não consegue falar com ele tem secretárias, ele tem todo um aparato, né, de popstar. Para você conseguir uma agenda com esse homem é um absurdo. E ele vai cobrar valores entre 20 e 50 mil por uma pregação ou por um aparecimento em um congresso de casais.
Então falar não está tão barato assim. Há cerca de 30, 40 anos atrás, dois homens começaram a falar com um microfone numa praça. O nome desses dois homens era Edir Macedo e o outro era conhecido como Rodovaldo. Ele hoje é conhecido como R.R. Soares, porque ele tem vergonha, eu acho, desse primeiro nome, né? É Rodomiro ou Rodovaldo, alguma coisa assim. Aí ele prefere se apresentar como R.R. Soares. Acho que ele tem vergonha do primeiro nome. Os dois começaram juntos a Igreja Universal. Hoje em dia o patrimônio de Edir Macedo soma 1 bilhão e 300 milhões de reais, isso valores de cerca de 2 anos atrás. Então falar não é tão barato assim. Você percebeu que para você ganhar um dinheirinho, basta você abrir uma igreja evangélica missionária no seu bairro. Então, o irmão Fábio podia fazer isso lá em Vista Alegre, mas ele prefere levar o verdadeiro evangelho e ele sabe como isso vai fazer com que ele não ganhe do ponto de vista material, mas que ele perca, ele vai perder. Isso não vai gerar para ele aplausos, vai gerar muitas vezes perseguição. Pergunte ao irmão Calmon, desde que a gente tem pregado lá, toda segunda-feira, olha que é só um dia, viu? Lá em Cosme de Farias. Então a gente percebe que existem dois tipos de falar. E o apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo a reflexão à igreja de Corinto justamente nesse ponto. Que ele fazia questão de falar o quanto ele era diferente desses falsos apóstolos. Que aqui ele chama de super apóstolos num tom de ironia. Porque eles eram falsos apóstolos. Eles não eram apóstolos de Cristo. Eles estavam pregando para trazer vantagens pessoais para si. Uma das agressões desses apóstolos era justamente dizer que o apóstolo Paulo não valia nada, que a sua pregação não tinha valor nenhum, e é isso que ele está falando aqui. Por isso que ele diz no versículo 6, eu não me preocupo com oratória, porque eu não sou um palestrante contratado, eu sou um pregador do evangelho, então eu não tenho que falar difícil, eu tenho que falar compreensível. Eu tenho que falar para que o analfabeto, como aquele que é pós-doutorado, entenda a mensagem. Arrependa-se e creia, senão você vai para o inferno. Cadê a oratória? Não tem nenhuma, meu filho. Aqui é curto e grosso. E era assim que o apóstolo Paulo fazia. Se você estudar as cartas do apóstolo Paulo, ele vai dizer, não é que eu não tenha estudo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vem de uma família rica. E ele estudou numa excelente faculdade que era a Gamaliel. Mas ele abriu mão. Ele disse isso inclusive na primeira carta. Eu abro mão dos meus conhecimentos para pregar Cristo e este crucificado. Se você acha que isso é uma mesmice, se você acha que isso é um evangelho michuruco, se você prefere essas pessoas que ficam inventando fórmulas todos os dias a respeito do que seria evangelho, então você vai ter, como a gente já viu lá segunda-feira, o espírito do erro a seu favor ou contra você, depende de como você vê. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala sobre isso. Aqueles que não têm prazer na verdade que dói, eles vão ser enganados porque eles querem ser enganados. Por que você acha que a Igreja Universal é tão poderosa e rica? Aquelas pessoas que dão grandes somas de dinheiro, elas não estão dando grandes somas de dinheiro porque são generosas. Elas estão dando grandes somas de dinheiro porque são interesseiras. Elas não estão dando dinheiro para Deus. Elas estão investindo para colher. Elas são ensinadas de que se ela der 10, lá na frente Deus dá 100 para ela. Que se ela der 1000 aqui, lá na frente Deus dá 10.000. E para isso eles chegam a inventar uma série de testemunhos de pessoas que não tinham emprego e se tornam mega empresários. E aí todo mundo fica tentado com aquilo e abre os bolsos para poder investir. Não no sentido de generosidade, mas no sentido de avareza. Aquelas pessoas dão grandes dinheiros, grande soma de dinheiro, não porque são generosos, mas porque são avarentos. Elas querem receber lá na frente. Elas estão, é como uma pessoa que todo dia coloca um dinheiro na poupança, e aí você
poupança, eu vou comprar uma casa para mim. Então, essas pessoas, elas estão investindo em si mesmas, não no reino de Deus. E o apóstolo Paulo fala isso de maneira muito clara. Tome cuidado com esses eloquentes. Tome cuidado com esses pastores que ficam preocupados com pregação de 3 pontos, com retórica, com aquele formato todo certinho que se aprende em seminário teológico, porque essas pessoas, na grande maioria das vezes, eles são profissionais da fé, aquilo que Paulo não era e não admitia. Se você está na fé, se você está liderando o ministério e você vê o ministério como algo profissional, você é um mercenário. E é isso que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Quando Jesus fala sobre o mercenário, lá em João capítulo 10, a palavra no grego é assalariado. Embora o pastor ele deva ser sustentado pela igreja, embora o pastor aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, mas ele não tem que buscar isso. É como está escrito em Mateus 6,33: busque o reino de Deus, e o pastor tem que fazer isso mais do que qualquer um, principalmente esses que se diziam apóstolos. Busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nesse sentido, você pode ser mantido e deve ser mantido por uma igreja, mas jamais você deve cobrar coisas para pregar. Muito pelo contrário, você tem que se doar para isso. Você tem que fazer isso. Você vê pastores, eu já vi pastores que ficam reféns. Aqui eles estavam falando principalmente porque o apóstolo Paulo não tinha aceitado o dinheiro de Coríntios. Por quê? Porque Coríntios estava acostumado a comprar todo mundo. Eu já passei por experiências aqui na igreja de pessoas que chegaram para mim com a quantidade de dinheiro: ó, pastor, esse dinheiro aqui é para ajudar o senhor. E eu disse para essa pessoa: não, muito obrigado, da sua mão não quero não. E a pessoa disse: você é muito orgulhoso. Eu disse: quem me conhece sabe que eu não sou, e que eu não tenho problema nenhum em aceitar, ainda que seja 50 centavos de uma pessoa. E essa pessoa que chegou para mim era uma pessoa que tinha até condição, e eu disse para essa pessoa: da sua mão eu não aceito nada, porque aqui na igreja você não vai mandar. Aqui na igreja quem manda é o Espírito Santo. Então, e essa pessoa ficou muito revoltada no primeiro momento, ficou até sem falar, e hoje em dia nem mais congrega aqui. Porque muitas pessoas acham que podem comprar tudo, até os pastores. E de fato, muitos pastores estão à venda. Essas pessoas que vendem as suas pregações, né, eles são de fato mercenários. Se você hoje for falar a verdade, você vai ter que estar disposto a muitas vezes passar necessidades. E o apóstolo Paulo tinha passado necessidades, e ele vai falar sobre isso aqui. Diferentemente dos falsos apóstolos. Então, se você quiser um dessas pessoas pregando para você, você vai ter que pagar. Por exemplo, eu acho que a PIB trouxe, é sempre a PIB aqui, uma das igrejas mais heréticas da Bahia é a primeira igreja batista, que antes era perto do Iguatemi e que hoje é na Paralela. Essa igreja ela traz sempre esses pregadores itinerantes apóstatas. E ela trouxe Lucinho Barreto, trouxe? Eu acho que trouxe o Lucinho Barreto. Esse Lucinho Barreto é um pastor de jovens, né? E ele, para você ter ideia, ele não cobra para pregar, ele cobra ingresso para o seu congresso. Então ele diz assim: se ele vier de Minas Gerais para cá, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um congresso. E aí aquela entrada vai ser toda para ele. A igreja não vai receber nada. E aí, vamos imaginar, cabe quantas pessoas nessa igreja? 7? Uns 5 mil. Vamos imaginar 5 mil. Cada pessoa de 5 mil pagando R$200, que é o preço do congresso normal evangélico hoje. José pagou isso há anos atrás, não foi? 2014. Mas vamos imaginar 5 mil pessoas pagando R$200. Quanto é que dá? R$100 mil. A conta é fácil. Então você acha que esse pastor que veio de lá para cá, ele vai receber quanto? R$100 mil para ensinar os jovens tanta heresia que você fica envergonhado. E ele ainda vai receber muito bem para isso.
Então por que você acha que Paulo está falando isso? Porque esse problema estava lá em Coríntios também, irmão. Não nesses valores. Porque a gente sabe que o capitalismo está crescendo e os valores têm aumentado. 1 milhão. 1 milhão, né, filho? Ainda é nem 100 mil, você está vendo? Olha eu, para baixo. É 1 milhão. Imagine, rapaz, é dinheiro, viu? Vale a pena, meu filho? Ir para o inferno com esse dinheiro? Vale não. Vale não, né? Eu também acho que não. Penso que não. Então, pois ainda que use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Paulo diz, olha, não me falta conhecimento, mas a grande questão é o que a gente tem visto hoje no meio reformado. Fica essa discussão de quem é que sabe mais. Aí fica essa questão de briga de calvinismo com arminianismo, de pessoas que acreditam que Jesus vai voltar antes da tribulação e outros que acreditam que ele vai voltar depois da tribulação, né, de acordo com aquele filme, né, Deixados para Trás. E fica esses debates que não vão levar a lugar nenhum, quando o principal é Cristo e este crucificado. E Satanás, ele fica dando risada quando os evangélicos eles ficam se degladiando para mostrar quem é mais inteligente do que o outro. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que verdadeiramente é sábio reconhece a sua insignificância. Não disputa sabedoria com ninguém. Não, você acha que você é mais inteligente do que eu? Glória a Deus pela sua vida. Então, pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Paulo diz, olha, o conhecimento bíblico não me falta. Mas eu não estou aqui para falar de assuntos secundários. A alma de vocês e a glória de Cristo é algo sério demais para a gente perder tempo com trivialidades. É como, por exemplo, irmãos, vou falar aqui numa linguagem que muitos de vocês vão entender. Vamos imaginar que um time de futebol, ele passa o tempo todo atacando, ele coloca 40 bolas na trave, o goleiro faz 50 defesas do outro time, aí aquele time que só estava sofrendo no ataque, pega um contra-ataque e faz um gol. Quem ganhou a partida? Quem ganhou a partida? Mas ele ficou o tempo todo, ele tomou 40 boladas na trave, entrou. Pastor, o que isso tem a ver com o assunto? Tudo, meu filho. Se você não falar de Cristo e esse crucificado, você pode fazer o mais bonito aqui, mas não foi gol. O gol é quando alguém acredita em Cristo e este crucificado e tem os seus pecados perdoados por essa fé tão simples. Cristo morreu pelos meus pecados. Aleluia. Um dos homens mais sábios que a igreja evangélica já teve no seu meio, Charles Haddon Spurgeon, ele disse, toda a minha teologia se resume nessa pequena frase de 4 palavras: Jesus Cristo morreu por mim. Então, se você não estiver falando disso, tudo que você está falando é supérfluo. É como, por exemplo, irmãos, do que adianta você ter em sua casa molho de tomate, cominho, curry, o que mais que tem aí, mestre Cuca aí? Você tem um monte de tempero, mas não tem feijão, não tem arroz, não tem carne. Você vai botar aquele tempero em quê? Você já viu alguém comer tempero? Eu nunca vi. Eu já vi mingau de cachorro. Você bota alho, farinha e sal, né? E mexe e come e diz que é um negócio bom, né? Então, eu já vi. Mas é isso, esses alimentos essenciais: feijão, arroz, farinha, macarrão, carne, frango, peixe. Então, você pode ter esses 500 temperos. Você tem alguma coisa para temperar? Então a gente vê a igreja fazendo isso, falando de um monte de coisa. É como a igreja de hoje, a teologia, e essa é uma frase minha, é uma teologia de algodão doce. Eu sou da época de algodão doce, as minhas filhas eu acho que não são. Eu sou da época daqueles parquinhos, né, itinerantes. E aí quando você ia, meu filho, para o algodão doce, era um negócio assim que criança é um bicho besta, né? Eu estou falando de mim, vocês são crianças mais inteligentes que eu, foram, né? Mas você pegava aquele algodão doce, meu filho, o bicho era grandão. Aí eu não entendia, que eu botava na boca, eu digo, gente, era 2 negócios de açúcar, né? E depois eu fiquei curioso, olha, lá eu, se eu não me engano, lá em Recife, a casa dos meus avós maternos,
ficava em frente a uma praça bem grande. E aí de vez em quando tinha eventos nessa praça, né? E eu fui olhar uma vez como era que o camarada que faz algodão doce fazia algodão doce. Rapaz, ele pegava um pouquinho de açúcar, botava na máquina, meu filho, e aí rodava, e aquela máquina ia fazendo um negócio grandão. Eu digo, ai, quer me enganar? É a teologia de hoje, é uma teologia de algodão doce. E ainda mais ainda de algodão doce, por quê? Porque é doce. Jesus disse que a gente é o docinho do mundo? Não. É o sal da terra. Então a gente vive hoje debaixo dessa teologia desses superapóstolos. Essa teologia que tem predominado em grande parte da igreja evangélica moderna. E nós que pregamos contra essa teologia herética, devemos esperar perseguições e provações internas e externas. Amém? Eu vi uma felicidade assim, tão grande no coração desse amém. Esse amém disse tudo, não foi? Tem irmão que está louvando a Deus por estar tudo escondido. Olha, eu estou aqui no meu amém aqui, ó. Hoje eu vou dizer, tem gente que vai dizer assim, rapaz, eu fui pastor para a igreja, o senhor não me viu porque estava escuro. Né? Oh Deus, protege. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não sou falto no conhecimento. Em verdade, nós nos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Paulo tem demonstrado conhecimento bíblico ao tratar de todos os temas. Todos os temas importantes do Evangelho foram tratados. Se você prestar atenção, se você estudar com seriedade 1 Coríntios e 2 Coríntios, traça a teologia que Paulo ensinou em Coríntios, você vai ver que Paulo está falando de todos os assuntos importantes. Paulo vai falar em Coríntios sobre a situação da mulher na igreja. Paulo vai falar em Coríntios sobre a questão do casamento. Paulo vai falar em Coríntios sobre a questão das comidas sacrificadas aos ídolos. Paulo vai falar em Coríntios sobre por que na igreja a questão do Salmo 73, por que da prosperidade do ímpio, por que na igreja passamos tantas provações e necessidades. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 1. Porque o Senhor escolheu os que não são, porque o Senhor escolheu os simples, porque o Senhor escolheu aquelas pessoas que para o mundo são desprezíveis, para que a sua glória fosse maior. Então Paulo trata sobre tudo isso em Coríntios, e ele já tinha demonstrado toda a profundidade do seu conhecimento de Deus nessa igreja. Mas a grande questão, irmãos, é que para aqueles que não são espirituais, aquilo que uma pessoa espiritual fala é desprezível. Quer ver uma coisa? Por exemplo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, se o culto passar 5 minutos do horário, ele já fica o quê? Incomodado. Por quê? Porque se a outra pessoa... Vamos imaginar, meu filho, né, que você vai na McDonald's. Eu sei que você não gosta de McDonald's, amém? Só quem gosta de McDonald's é minhas filhas. Laila gosta de McDonald's? Gosta, né, Laila? Pronto, só as crianças que gostam de McDonald's, né? Então vamos imaginar que você vai na McDonald's, né? Eu e Fábio, que a gente tem que comprar para as nossas filhas, né? Paulinho vai também, orando, porque ele vai comprar para o Paulo Henrique. E aí vamos imaginar que a gente chega lá. E aí a gente vai lá e diz, ó, a gente quer qual é o mais barato aqui? O mais barato é o sanduíche do dia, a promoção do sanduíche do dia. Aí a gente pede a promoção do sanduíche do dia. E aí de repente vem mais um sorvete de brinde e vem mais outro sanduíche de brinde. Você vai reclamar? Você vai dizer, não, eu não quero esse brinde não, eu devolvo. Eu comprei só um sanduíche, uma batata frita e um suco. Por que me veio 2 sanduíches e ainda veio mais um sorvete? Eu não aceito esse brinde. Você vai fazer isso? Se você chegar no banco, e você chega lá no banco e você vai tomar emprestado R$1.000 e a pessoa diz, olha, você veio me tomar emprestado R$1.000, né? Mas hoje a pessoa, você é o 100º que veio hoje tomar um empréstimo aqui hoje. Então você foi sorteado. Em vez de você pegar emprestado R$1.000, a gente vai te dar 2.000. Você vai dizer o quê? Não aceito. Não aceito isso, eu quero meu dinheiro emprestado. Pô, irmão Paulo, então é aí que ele vai dizer mesmo com esse terno. Não é não, meu filho? Eu não aceito, nada dado, eu quero que o empréstimo certinho. Perceba, eu falei
Cheguei lá, tava com a fome, rapaz, só tinha dinheiro para comprar um sanduíche. No dia que eu fui, você comprava um, ganhava dois. Olha como Deus é fiel, rapaz. Agora vamos imaginar que você veio aqui para ouvir uma pregação e ouvir duas. Ah, não. Está repreendido. Pastor, nem brinque, viu? Eu vim aqui para ouvir só uma pregação. Você vê como a gente é carnal? Nessas coisas. Se a gente tivesse acrescido alguma coisa material, a gente dizia que é bênção. Mas se Deus quiser acrescer alguma coisa espiritual, a gente diz: varão, cadê a ordem da essência? Cadê? Ninguém me avisou que ia ser 2 cultos no dia. Eu estou lá com meu feijão já na água para poder cozinhar. Não pode. Então o apóstolo Paulo está tratando desses assuntos. Aonde na igreja de Coríntios ele já tinha dito para eles que o que é espiritual é muito mais importante do que é material. Ele tinha falado isso a partir das seguintes palavras: que nós deveríamos nos atentar muito mais para as coisas que são invisíveis do que as que são visíveis, porque as que são invisíveis, elas são o quê? Eternas. Enquanto as que são visíveis, elas vão acabar. Então aqui ele diz: eu já demonstrei para vocês o conhecimento que eu tenho. Paulo está dizendo: eu não vou entrar em nenhuma gincana teológica aqui não. Tudo que eu tinha para demonstrar a vocês, eu demonstrei. Versículo 7. Ainda bem que está tudo escuro, então ninguém sabe que horas são, né? Não, pastor, eu sei, viu? Será que cometi algum pecado a humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Paulo está dizendo, qual foi a humilhação que Paulo está se referindo aqui? Paulo não aceitou oferta dessa igreja enquanto ele evangelizava ela. Você vai ver, por exemplo, aqui que nessa carta, Paulo está recolhendo oferta dessa igreja para enviar a outros lugares, e essa igreja já tinha ofertado em outros momentos. Mas Paulo está dizendo que no momento específico da chegada dele, ele não aceitou, porque eles estavam mal acostumados. Eles estavam acostumados com os pregadores que cobravam para pregar. E Paulo queria deixar bem claro que ele era totalmente diferente desses. E ele demonstrou isso principalmente não aceitando a oferta deles. Mas quando a oferta chegou da Macedônia, ele parou de trabalhar e começou a só pregar o Evangelho. Ele aceitou a oferta dos cristãos da Macedônia. E diga-se de passagem, que eram muito mais pobres do que o de Corinto. A igreja de Corinto era muito mais rica do que a igreja da Macedônia. Mas Paulo disse: aquela oferta eu aceito, mas a de vocês ainda não. Como foi a primeira carta? Capítulo 3, eu gostaria de falar com vocês como espirituais, mas vocês são dessas pessoas. Paulo não aceitava a oferta. Mas dos cristãos da Macedônia, ela era muito bem-vinda. Então perceba como é sério pregar o Evangelho. Como é difícil hoje em dia você ser um ministro fiel das Escrituras. Ministro fiel de Cristo. Será que cometi algum pecado a humilhar-me com o propósito de vos exaltar? E a humilhação que Paulo está dizendo aqui, como eu disse, Paulo está sendo irônico. Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Então Paulo está falando justamente dessa chegada dele, aonde ele evangelizou a igreja e ele não aceitou a oferta, diferentemente dos falsos mestres que cobravam para ensinar. É como esse que eu disse para vocês, esse pastor Lucinho aí, foi uma conferência reformada que teve em 2014, que o irmão José foi junto com outras pessoas daqui da igreja, algumas que nem aqui mais estão. Eu creio que das que foram com o irmão José, só tem um ainda aqui na igreja, né? A maioria saiu. Então foram para essa conferência e eles tiveram que pagar. Será que se o irmão José chegasse na porta e dissesse: rapaz, eu sou um crente verdadeiro, e eu acredito que aí dentro tem pastores verdadeiros que vão me pregar uma verdade que vai edificar minha alma, deixa eu entrar? Deixava? Não deixava não? Por que não deixava? O propósito da pregação não é esse? Trazer edificação à vida dos ouvintes? Então aqui a gente percebe, irmãos, como é agressivo o papel ou a importância que as pessoas dão
ao dinheiro na igreja, o que ela gera. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todas as suas... Perdão, Paulo vai dizer agora no versículo 8: para vos servir, despojei outras igrejas. O que é despojar? Receber. Nesse sentido é receber. Então Paulo diz: eu recebi de outras igrejas para pregar para vocês. Paulo, a pessoa fala o tempo todo, Paulo trabalhou, irmão, uns 30 anos de ministério de Paulo. Paulo trabalhou talvez alguns meses, porque o foco de Paulo, desde que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, qual foi? Pregar Cristo, para que as pessoas fossem salvas. E ele vai dizer aqui, olha, eu recebi de outras igrejas dos seus recursos, principalmente aqui no caso da igreja da Macedônia. E aqui é importante a gente entender. Vamos imaginar, por exemplo, eu sou pastor da igreja aqui já há 9 anos, a igreja que eu plantei. Eu fui dizer alguns meses atrás que eu plantei a igreja e me disseram que eu era herege por ter usado essa expressão. Eu falei, meu Deus, eu fico muito feliz de ter sido chamado herege por usar uma expressão que o próprio apóstolo Paulo usa em algumas das suas cartas. Então existem pessoas que plantam igrejas de fato. Uns plantam e outros, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando justamente de que ele recebeu recursos de outras igrejas. Vamos imaginar, eu passei aqui, eu vou passar com vocês talvez 10 anos, vai fazer ano que vem, 10 anos que a igreja foi plantada aqui. E aí de repente Deus tem um outro direcionamento. O irmão José começa a pastorear aqui, com outros auxiliares que vão surgir. Eu creio que alguns já estão no nosso meio. E aí eu começo a pregar em outras localidades. E aí os irmãos chegam e dizem, não, agora a gente já não dava nada. Quando ele estava pregando, agora que ele não está mais aqui com a gente, é que eu não vou dar nada, ele não está trabalhando com a gente. Por que as pessoas falam assim? Porque elas não têm a visão do corpo de Cristo. Olha a honra de você poder contribuir para alguém e em outro lugar pregar o Evangelho. E é você que está contribuindo. É como se você estivesse lá com aquela pessoa. Essa era a visão dos macedônios, que tomaram dinheiro emprestado para enviar para Paulo, sendo que Paulo estava pregando para eles. Não, Paulo estava pregando para os coríntios, ficou 18 meses lá. Mas é porque a gente tem uma visão, e isso é tão diabólico. Sabe, quando eu vejo pregações da presbiteriana nesse sentido, eu fico com uma ira santa. Porque é diabólico a visão empresarial que essas pessoas têm da igreja. Diz que o faxineiro tem que ter carteira assinada, que não sei... Não, meu filho, quem tem que limpar a igreja é os crentes. Não é vocês que estão usando? Na igreja que é todo mundo voluntário, meu filho. Mas é uma visão empresarial assim, que é algo totalmente agressivo. Parece que a igreja é uma empresa. E o pastor é o quê? É um empregado contratado. Então se ele for pregar em outra igreja, a gente não vai dar nada para ele. Ele está pregando em outra igreja, ele que receba de lá. Não é assim a visão que a maioria das pessoas tem? Coisa que Paulo está ensinando aqui nessa aula. É a visão do corpo. A responsabilidade que a gente tem não é só sentar aqui e ouvir um culto de alguns minutos. Você é luz? Cadê ela? Não estou vendo. Ah, não, é porque hoje minha luz está bem fraquinha. Sua luz está fraquinha? Por que está fraquinha? Ah, porque eu tive muitas preocupações. E tem alguma coisa que você deveria se ocupar mais do que a sua alma? Paulo está mostrando justamente isso, irmãos. Que o errado começa do fundamento. Quando o fundamento está errado, tudo vai estar errado. Então, se você olha a igreja como um lugar simplesmente onde você vai ouvir uma teologia saudável, você já começou errado. Não, a igreja é um lugar onde você vai aprender a viver uma vida santa. É claro que você vai fazer isso por meio de uma teologia saudável, mas aprender somente a teologia saudável não te faz santo. Por exemplo,
chamada mimosa, e traga mimosa para aqui para a igreja. Quem vai tomar conta dela é seu Edson, né? Seu Edson começa a tomar conta de mimosa, e mimosa, que é uma vaca bem educada, ela vai ficar lá no fundo e ela vai ouvir o evangelho por 10 anos. E aí, mimosa vira crente? Tem gente que até vai dizer que vira, né? Tem gente que diz que animal é gente. Não, meu cachorro, ele me entende. Meu filho, se o seu cachorro te entende, é porque você é um cão. Me perdoe a honestidade, mas se faz necessário. Então, para que vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Olha que coisa linda. As igrejas, porque aqui, irmãos, há o que a gente se falar de duas coisas. Existem os verdadeiros e os falsos ministros, amém? Mas existem os verdadeiros e falsos crentes. Você pode ter numa igreja de um verdadeiro ministro falsos crentes. Vem cá, alguém tem dúvida de que Jesus Cristo era um verdadeiro servo de Deus? Hein? Tem? Alguém tem dúvida? Mas na igreja de Jesus tinha Judas, e aí? Como é que é isso? Alguém tem dúvida de que Paulo era um servo de Deus? Mas um dos cooperadores de Paulo foi Demas. Muitas pessoas falam a respeito deste Alexandre Latueiro, que teria sido uma pessoa de dentro da própria igreja também. E aí? Então a gente vai ver, irmãos, que Paulo está tratando aqui de dois assuntos. Se aqueles falsos mestres encontraram espaço na igreja, é porque lá na igreja tinha falsos crentes. Quem é que vai dar ouvido aos falsos mestres? Os falsos crentes. Então aqui Paulo está falando sobre isso. Quando Paulo toca nessa situação, Paulo está falando, ainda que indiretamente, ele está dizendo, está vendo vocês, os irmãos da Macedônia, eu nem estava pregando para eles, e eles enviaram recursos para mim, pregar para vocês, que eles nem se conheciam, e eles se preocuparam em que eu continuasse pregando o evangelho sem ter que trabalhar, para não gastar tempo trabalhando, porque o propósito de Deus na vida de Paulo era pregar o evangelho. E ele diz aqui, versículo 9. Amém, irmãos? Amém. Hoje vai ser 2 McDonald's? Pastor, vamos orar. O dia que a luz estiver restabelecida, a gente fala sobre isso. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, o apóstolo Paulo passou o quê? Bem-vindo ao clube. Você é chamado a ser um ministro de Deus? E aí, está preparado? Eu conheci alguns que passaram necessidade financeira durante um tempo. Mas aí, meu filho, quando chegou às 30 moedas de prata, ele não se aguentou. Conheci alguns, diga-se de passagem. Eles passaram privações por um tempo. Mas os verdadeiros cristãos, irmãos, eles vão passar dificuldade até o fim da vida. Imagine um ministro, um servo de Deus, chamado para pregar o evangelho. Por isso ele diz, mas quando estava presente com vocês e passei privação, não me permiti ser pesado a ninguém. É por isso que alguns irmãos até já perceberam como eu sou extremamente radical em determinadas coisas na minha vida pessoal. Se alguém pedir alguma coisa em meu nome, você sabe que é o quê? É o quê? É mentira. Alguém já pediu alguma coisa a vocês em meu nome? Se pedir é o quê? Mentira. Porque eu não peço. Eu vou orar. Os irmãos ficaram compadecidos da minha residência e disseram que queriam pintar minha casa. O que foi que eu disse? Vamos orar. Vamos orar. Porque o que eu quero não é que vocês pintem minha casa, não. O que eu quero é que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. A casa que eu resido, daqui a algum tempo, quando Jesus voltar, vai ser destruída. Então, antes de consertar qualquer coisa lá, meu filho, eu penso muito. E oro muito. E graças a Deus, o pouco que a gente tem lá, não me faz falta. Tem gente, por exemplo, que fica preocupado porque a porta do armário quebrou.
Ah, lá em minha casa, meu filho, a porta do armário quebrou, a gente tem um problema fácil. Tira a porta. Lá também. Aí fica sem porta o armário. Do quarto da menina já tem uns 5 anos, né? Sem porta. A cozinha, a porta quebrou o negócio. O que que fica? Sem porta. Mais fácil. Oxe, tem problema, meu filho? Né? Oxe, o pessoal fica numa dificuldade de assim, né? Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Sabe quem está tomando conta da vida desse ministro que vos fala? É Deus. E eu espero que seja Ele que esteja tomando conta da de vocês também. Eu sei que muitos de vocês têm trabalho e eu espero que vocês trabalhem fielmente para a glória de Deus. Eu espero sinceramente que vocês sejam motivo de elogio no trabalho de vocês. Se alguém tiver que falar mal do trabalho de vocês, vai ter que mentir, porque vocês são trabalhadores honestos e dedicados, entendendo que aquele trabalho quem deu a vocês foi o próprio Deus. Mas a gente tem que entender acima de tudo que quem nos supre é Deus. Ele pode usar o trabalho secular para te suprir, mas em alguns casos específicos ele vai chamar pessoas, e isso vai ser muito difícil, diga-se de passagem, para abdicarem do trabalho secular. Por quê? Porque o trabalho secular, irmãos, ele te dá estabilidade. Então vamos imaginar, aqui nós temos um irmão que vende água e vende gás, né? Um empresário muito famoso dessa área. A gente só não sabe onde ele é famoso, é no céu. Isso, é. Então vamos imaginar que a pessoa chega lá e diz assim: eu quero um gás. Quanto é o gás, meu filho? 80 reais. Rapaz, já gás. A pessoa quando compra já olha pela multiplicação. Vai, esse gás é para um mês. Então assim, você vai lá e compra o gás. A expectativa do irmão que vendeu o gás é o quê? É receber os 80 reais. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa, amém? O irmão Fábio pintou, né, Fábio? Na mesma empresa que o irmão Mateus, amém, meu filho? E vocês trabalham muito. Eu já vi o trabalho de vocês, e é um trabalho que, inclusive, dá dor física, que diga o irmão Fábio, né, que estava tomando remédio semana passada, ainda está, viu? Né, estava tomando remédio. Então o irmão Fábio e o irmão Mateus passam o mês todo lá lutando lá, como é difícil o trabalho deles. No final do mês, já pensou se o chefe de vocês chega e diz, né? O trabalho de vocês foi excelente, mas a gente não vai pagar. Né? E como cristãos, eles vão orar, é lógico, mas a expectativa daquele que trabalha por salário, qual é? É receber o salário. É a mesma expectativa daquele que trabalha com comércio. Ele está vendendo uma cama, box, né? A expectativa dele qual é? É que o cheque não volte. Oh, meu pai. E ainda é o crente que deu o cheque. Então, a ideia de Paulo aqui é justamente que, no caso do servo de Deus, aquele que está vivendo do Evangelho, ele não pode se dar a esse luxo. Então ele foi chamado para pregar o Evangelho. Eu não vou pregar o Evangelho em tal cidade, porque reservaram um hotel para mim, me deram a passagem e vão me pagar uma oferta. Ainda que nem me paguem uma oferta. Vamos imaginar só que alguém me chamou para cometer essa loucura. Que alguém me chamou para pregar em outra cidade. Aí disse: ó, pastor, a gente vai dar a sua passagem e vai pegar uma pousadinha aqui para você. Tem problema? Né? Tem, meu filho, claro que tem. Por quê? Porque eu só vou pregar o Evangelho aí se Deus me mandar. E se Deus me mandar, eu não preciso que vocês se preocupem com isso. Eu não vou pregar o Evangelho porque você está me dando uma passagem e vendo uma estadia para mim. Porque senão eu seria um mercenário como os outros. Eu vou pregar o Evangelho onde Deus me manda. E se Deus me mandar ir lá para a China, eu vou. Mas e como é que você vai chegar lá e vai dormir lá? Não sei, meu filho, se eu tiver que dormir, né,
numa estação rodoviária lá de noite, eu pulo. Não é assim? A nossa casa onde é? No céu. A gente está numa grande rodoviária, que é o mundo. O problema é o ônibus que você vai pegar, porque tem para o céu e tem para o inferno. Então, como ministro do Evangelho, e se você for chamado nessa qualidade, você tem que tomar muito cuidado com o relacionamento que você tem com o dinheiro e com as propostas que as pessoas te fazem, para que elas não confundam o Deus que você serve. Então, a gente tem que deixar bem claro, em alguns momentos a gente tem que ser até radical. Eu, particularmente, assim o sou. Então ele diz, as pessoas que muitas vezes, nesse caso específico, eu não estava pastoreando a igreja da Macedônia, mas eles me enviaram donativo. E agora eu tenho mais do que o suficiente. Paulo vai dizer isso, sabe aonde? Na igreja, na carta aos Filipenses. Olha, ele está falando inclusive desse donativo aqui na carta aos Filipenses. Quando vocês me enviaram, eu fiquei tendo mais do que eu precisava para me manter. Até porque Paulo vivia uma vida extremamente simples. Embora, se ele fosse um mau obreiro, ele podia ficar rico da noite para o dia. Em tudo evitei ser um peso para vocês, e assim continuarei a caminhar. Amém? Então assim, meu filho, a única coisa que eu sou pesado para vocês é no meu próprio peso. Né? E você já viu que para ser ministro aqui, na CCVE, a pessoa tem que ser um cristão de peso. Né? Isso é tão forte. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa, vocês vão dar risada, mas isso para mim foi um testemunho. O irmão José me disse, pastor, eu estou muito pesado, pastor. Não conta não. Não, eu vou dizer que eu vou me identificar. Eu vou me falar do meu. Aí o irmão José disse que estava pesando um peso que era de 3 dígitos. Eu só vou dizer, só vou dizer que era de 3 dígitos. Não vou dizer a quantidade que não dá conta de ninguém. É de 3 dígitos. Aí eu estou aqui pensando, né? A pessoa me perguntou, eu fui fazer o exame do respiratório, né? Que eu estou com meus problemas pulmonares. E aí antes do exame, a pessoa pergunta qual é a sua altura e seu peso. E aí eu disse para a pessoa, não menti, eu disse a que eu achava que eu tinha, que foi a última vez que eu me pesei, né? Aí eu disse, eu tenho 1,72 m, eu peso cerca de 92 a 94 quilos, né? E aí, meu filho, quando eu chego na porta de onde você vai fazer o exame, e esse exame, meu filho, não é de Deus não, viu? Você fica dentro de um quadrado, parecendo um aquário, e o camarada diz, vou fechar a porta, você se incomoda? Se eu disser que me incomodo, ele vai fazer o quê? É igual a tomografia. Olha, eu vou lhe meter aqui nesse buraco aqui, você se incomoda? É lógico, meu filho, mas eu tenho que fazer esse exame, por isso que eu estou aqui. Então, quando eu cheguei lá, do lado tinha uma balança específica que dava o peso e a altura da pessoa. Aí o camarada chegou e disse, não, sua altura é 1,72, bateu. Mas o seu peso não é 94 não, nem 92, é 107. E eu falei, varão, o negócio ficou sério. Então vocês já perceberam que para você pregar o evangelho tem que ser um cristão de peso. Amém? E ainda tem irmão que diz, o pastor não come. Meu filho, esses 107 quilos é tudo só de vento. É vento que entra pela boca, assim, quando eu prego. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém da região da Caia poderá privar-me dessa glória. E isso aqui eu sempre falei para os irmãos. O verdadeiro ministro, ele tem que poder falar isso aqui. Eu nunca preguei o evangelho por interesse. Eu fiquei muito decepcionado quando alguns anos atrás, uma pessoa que eu achava que era cristã, ele me chamou para pregar em uma determinada localidade, eu orei e Deus me disse para ir pregar, eu fui, Deus me disse para sair, eu saí, na hora que tinha que sair. Mas aí depois, eu conversando com essa pessoa que me chamou para pregar nessa localidade, ele disse, eu só quis pregar nessa localidade porque eu percebi que aqui eu podia arranjar uma varoa para me casar. Você imaginou uma pessoa que se imagina pregar o evangelho com essa atitude?
Não, eu vou dizer que eu sou pregador do Evangelho porque vai ficar mais tranquilo para eu arranjar uma varoa. Você imaginou que coisa diabólica? Então a pessoa tem esse tipo de interesse pérfido. É a mesma coisa. Eu só abri a igreja nesse lugar aqui porque eu vi que ia dar certo. Eu vi que ia encher, eu vi que ia dar dinheiro. Uma vez um desses pregadores presbiterianos falou que a igreja tem que ser na frente de rua, tem que ser não sei o quê, tem que ter fácil isso. Meu filho, essa daqui não teve nada disso. Essa daqui, a única coisa que tinha que ter era o quê? Não podia ser de locadora, de imóvel. Por quê? Porque a gente não tinha condição de suprir as exigências que a locadora faz. Aí o que aconteceu? O dono desse imóvel, há 9 anos atrás, ele morava no meu prédio. E aí eu vi uma placa de aluga-se e vende, e tinha um carro na porta do meu prédio, que tinha lá, vende-se, e era o mesmo número. Um número fácil de se decorar. E eu falei, rapaz, parece o mesmo número. Aí eu liguei e falei diretamente com ele. E a gente fez esse contrato de aluguel totalmente diferente do que as locadoras exigem até hoje para você alugar um imóvel. Não foi porque era frente de rua isso e aquilo, não, meu filho, foi porque Deus mandou. O de lá, no Alto das Pombas, a mesma coisa. Ainda disseram, rapaz, a pessoa que disse isso não frequenta lá. Eu acho que se foi para muito foi 2. Não, vai ser uma igreja horrível, porque de um lado fica uma sorveteria, não, isso é de Deus. Do outro lado fica um bar. E as pessoas costumam fazer muita festa na frente. Mas foi lá que Jesus mandou a gente estar. Glória a Deus. E ele tem dado vários testemunhos, que é para a gente estar lá. Quando a gente começou a pregar em Cosme de Farias, tinha uma aula de capoeira todo dia embaixo, meu filho. Quase que eu aprendi capoeira, só de ouvir. E aí a gente pregou lá, a aula de capoeira acabou, a gente continua lá, pode ser que ela volte, né? Pode ser que arda, mas a gente vai continuar lá até Deus mandar, porque é o Senhor quem tem que guiar os nossos passos. Sabe, quando os homens fazem planos, os melhores planos são caminhos de morte. Mas quando Deus traça os nossos, quando Deus faz os planos para nós, aí a gente pode ter paz. Você está andando nesse caminho por quê? Porque Jesus mandou. Ah, mas tem uma ponte perigosa ali na frente. Meu filho, foi Jesus que mandou, ele garante. O caminho do cristão vai ter lugares perigosos? Claro que vai. Mas quem é que está nos guiando? O Senhor Jesus. Então Paulo fala nessa linguagem. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Olha que coisa. Isso não é ousadia não, irmãos. Isso é fé. Sabe, a gente tem que ter essa fé ousada. Existe no meio cristão uma coisa chamada falsa humildade. Eu nunca diria isso. Meu filho, então você tem que começar a orar mais. Ler mais. Buscar andar mais perto de Jesus, porque se você é crente, você tem que dizer isso aqui. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Sabe quem disse isso? Elias. Tão certo quanto Deus em cuja face eu habito. O cristão ele tem que ter certeza. Em outro momento Paulo diz, eu criei e por isso falei. Eu não estou falando aqui por falar. Eu falo aquilo que eu creio que é verdade. É por isso, irmãos, que a gente não cobra para pregar, é por isso que a gente se gasta para pregar, porque a gente crê que somente por meio da pregação do Evangelho as vidas podem ser salvas. E para você é mais importante dinheiro ou a vida de alguém ser salva? A alma de alguém ser salva, para ser mais específico. Porque a vida de uma pessoa dura apenas alguns anos, mas a alma é imortal. E vai ter que comparecer em algum lugar depois do término da vida terrena. Então o apóstolo Paulo ele fala de maneira muito séria aqui à igreja. E ele diz, absolutamente ninguém da região da Acaia. A Acaia era a região onde ficava a igreja de Coríntios. A Grécia, na época de Paulo, eu já disse isso algumas vezes aos irmãos, mas faz necessário repetir. A Grécia se dividia em 2 regiões, em 2 províncias romanas, Macedônia e Acaia. Então era como, por exemplo,
região norte e nordeste, região sul e sudeste. Então, fazem parte do mesmo país, mas são regiões diferentes. Aqui é a mesma coisa, o apóstolo Paulo está falando da Caia, era uma região onde tinham várias cidades. Macedônia era uma região também onde tinha várias cidades. E a principal cidade da região aqui da Caia, pelo menos uma das principais, era Corinto, sem dúvida. Então Paulo diz: ninguém da região da Caia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que eu vos amo. E as pessoas diziam: Paulo, você não ama a gente, Paulo, porque se você amasse a gente, você aceitava nosso dinheiro. Mas Paulo está dizendo: eu amo tanto vocês que eu não posso aceitar o dinheiro de vocês agora, porque senão vocês vão ter uma ideia equivocada a meu respeito. Existe um tempo certo para todas as coisas. A igreja de Coríntios, mais adiante, nesse caso específico aqui, ela já estava até recolhendo a oferta para enviar. E quem ia ser, inclusive, o principal emissário dessa oferta era o próprio Paulo. Tito ia lá recolher, ia se encontrar com Paulo no meio do caminho, e o objetivo deles era irem para Jerusalém e levar essa oferta. E é justamente nessa ida a Jerusalém que o apóstolo Paulo é preso. E aqui ele vai dizer: tão certo como a verdade está em mim. Versículo 11: porque será porque vos não tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que eu vos amo. O que eu faço e seguirei fazendo, isso que eu acho bonito. Paulo diz: não é uma exclusividade de vocês, eu não tratei dessa forma só vocês, eu vou seguir agindo da mesma forma, para que as pessoas não nos tenham como falsos ministros. E uma das características principais do pastor para o mercenário é justamente que um é assalariado e o outro faz por amor. Alguém aqui já leu João 10? Amém? Eu sou o bom pastor. Qual a característica desse bom pastor? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E o mercenário? Ele cuida, sabia disso? Mas quando vê chegar o lobo, o que é que ele faz? Corre. Porque ele não tem amor pelas ovelhas. Ele está fazendo aquilo somente por dinheiro. Então, quando vê um problema chegar, o que é que ele faz? Ele cai fora. Então, essa é a diferença que Paulo diz. É por isso que eu vou seguir demonstrando a vocês que eu amo vocês. E que eu amo vocês justamente rejeitando o dinheiro de vocês no primeiro momento, para que vocês não me tenham como um falso apóstolo. Então ele diz: o que eu faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram a ocasião de serem considerados iguais a nós. Então muitas pessoas queriam ser iguais ao apóstolo Paulo. Eu já tive a oportunidade, esses 9 anos que eu tenho na verdade são 10 que eu prego o Evangelho, 9 anos que a CCVF foi implantada, mas esses 10 anos que eu prego o Evangelho, irmãos, eu já tive a oportunidade, de conhecer muitas pessoas. Foram 10 anos muito intensos, de estar na igreja todos os dias. Então, por exemplo, 10 vezes 360. Então eu estive dentro de uma igreja cerca de 3.600 dias nos últimos 10 anos. Para uma pessoa, normalmente, ir para a igreja 3.600 dias, ela vai precisar de umas 2 ou 3 vidas. Eu já fui para a igreja 3.600 dias em 10 anos. Então foi muito intenso essa minha vida no Evangelho. E eu tenho a oportunidade de vivenciar isso que Paulo está falando aqui. Como as pessoas buscam ocasião de muitas vezes serem considerados iguais àqueles que estão falando a verdade, sendo que eles não falam. Eu já tive a oportunidade de conhecer pastores que são literalmente assalariados, mercenários, mas eles muitas vezes eles diziam que não faziam as coisas dessa forma, que eles agiam assim como nós agimos. Não, eles não agem dessa forma.
a prova uma das grandes evidências é que eles procuraram logo se afastar. Por quê? Porque se eles andam algum tempo com a gente, o que vai acontecer? A máscara vai cair. Quem aqui, mulheres aqui que estão no nosso meio, já usou maquiagem? Eu estou levantando a mão, não usa maquiagem não, mas mulher que já usou maquiagem, amém? Quando chora ou quando vocês ficam suados, o que é que acontece com a maquiagem? O que acontece? Borra, né? É a mesma coisa da máscara, tem uma hora que a máscara borra. E aí é por isso que esses falsos mestres não vão dar muito tempo com a gente. Então, eu conheci algumas pessoas que diziam assim para mim: pastor, eu quero ser pastor. Um jovem até, que eu evangelizei e que durante algum tempo me tratou com carinho assim, mas hoje em dia tem demonstrado um certo repúdio pela minha pessoa. E esse jovem, inclusive, ele está fazendo seminário teológico, se eu não me engano, né? Porque ele quer deixar bem claro que ele não é igual a gente, que ele é igual aos outros, que acham que é importante você ter um curso de teologia, e ele já está fazendo o seminário junto com o mestrado, porque ele já quer sair já cabeça cara, né? Ele não quer sair como formado em teologia, já quer sair como médico. Como nessas igrejas, como na igreja que ele está congregando, isso é importante. Então, essas pessoas, elas querem mostrar que elas querem muitas vezes mostrar que elas são iguais a nós, mas elas não são. Eu já conheci algumas pessoas que tinham essa questão, né? Não, eu também quero viver dessa forma. Quer mesmo? Então venha. Muitos no CAC diziam: não, pastor, eu quero viver dessa forma. No CAC, que é uma casa de apoio cristão que a gente abriu para ajudar pessoas. As pessoas não conseguiam ficar muito tempo. No CAC, imagine na igreja. Então, é difícil, irmãos, para você viver. É somente a graça de Deus na vida daqueles que efetivamente Deus chamou. Eu estou falando isso para que vocês entendam que se eu vivo da forma como eu vivo, é somente pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu não viveria a vida que eu vivo. Eu estaria provavelmente ou exercendo a advocacia, como eu sou até hoje, eu tenho OAB, posso advogar a hora que eu quiser, ou como empresário. Já tive empresas em alguns segmentos, né, antes de me tornar pastor e ser chamado para exclusivamente pregar o Evangelho de Cristo. Então, o que Paulo estava dizendo aqui é algo muito sério. Ele diz: alguns que procuram ser considerados iguais a nós nas obras que se orgulham. Perceba, essas pessoas se orgulhavam. Paulo não se orgulhava. Eu mesmo não me orgulho. Para mim é uma luta, né? Porque o tempo todo vem gente, como disse até o irmão José, as más companhias, né? Vem sempre as pessoas dizendo: rapaz, por que você não advoga, rapaz? Você que já tem tanta experiência nessa área, que vem de uma família de pessoas que são todas da área jurídica, por que você não envereda por essa área? Meu pai tentou me convencer a voltar a advogar durante 10 anos. Agora ele quer que eu seja professor da escola das minhas filhas. Ele já mudou. Ele disse: rapaz, eu já percebi que ele não vai advogar. Aí a última dele agora disse: rapaz, por que você não ensina na escola das meninas? Porque pelo menos assim você ganha um dinheiro. Ele viu que a minha é falar, né? Mas ele não sabe o que eu estou pregando no Evangelho, né? Para ele, na cabeça dele, ainda não, talvez não tenha caído a ficha. Ele disse: por que você não vai então ensinar na escola das suas filhas, rapaz? Para ver se como isso aí ganha um dinheiro como professor. Mas eu não disse, até porque ele não entenderia, ele não é cristão. Ele disse: meu pai, aquilo que eu ensino, nem eu posso cobrar, nem as pessoas pagariam por ouvir. Então aqui, versículo 13: portanto, tais homens são falsos apóstolos. Perceba que homens é esse que Paulo tinha dito lá no versículo 5, super apóstolos. Então, quando Paulo falou no versículo 5, super apóstolos, Paulo estava falando o quê? Em um tom irônico. Então ele diz: portanto, tais homens são falsos apóstolos. Eles não são super apóstolos, eles são assim, falsos apóstolos, obreiros desonestos. O que é uma pessoa desonesta? É uma pessoa que não fala a verdade.
é uma pessoa que omite a verdade para obter lucro. É como, por exemplo, vamos imaginar, aqui nós temos um irmão assim que é extremamente honesto, e isso me traz assim uma alegria indizível, e ele trabalha na área do comércio. E vamos imaginar que de repente tem um colchão que ele está vendendo lá, e ele sabe que o colchão está com defeito, que o colchão não presta, né? Que esse tipo de lote desse colchão não presta, mas de repente ele quer vender aquele colchão de qualquer jeito. Aí a pessoa diz: rapaz, esse colchão é bom mesmo, rapaz, é bom, é Deus purinho esse colchão. Você pode deitar, só não deite aqui na loja. Mas pode levar para casa, quando chegar em casa que você deitar, você vai se sentir bem. Né? Porque depois que a pessoa comprou, né, às vezes passou 7 dias, agora não dá mais para trocar não. Você vai encontrar muitas pessoas desonestas no mundo. E uma das maiores desonestidades que um obreiro cristão pode fazer é justamente dizer que o caminho para o céu é fácil. Dizer que para você ser cristão basta você se batizar ou dar algum tipo de oferta na igreja. Dizer que para você ser cristão basta você levantar um braço. Isso é uma desonestidade imensa. Dizer que todos estão indo para o céu. Pregar um falso evangelho. Aceitar andar com pessoas que vivem debaixo de um falso evangelho. Isso é viver uma vida desonesta. E Paulo está dizendo, esses são obreiros desonestos. A ideia aqui fala justamente a respeito de pessoas que fazem de tudo para obter lucro de uma maneira incorreta. Então ele diz, fingindo-se apóstolos de Cristo, ele se finge. E a expressão aqui, irmãos, é algo muito forte. A palavra é a palavra metamorfose. Eles se disfarçam. Eles se disfarçam de ministros. Eles se disfarçam de apóstolos de Cristo, fingindo-se a toda uma dissimulação. Eu não sei se vocês já viram como determinadas igrejas, como as pessoas são dissimuladas, como eles fazem cerca de um teatro na pregação, para poder de alguma forma atingir o seu objetivo maldoso. E assim eram os falsos apóstolos, eles fingiam. Então, por exemplo, se eu quero ter o respeito de vocês, eu tenho que pelo menos colocar um terno e uma gravata, não é não, Mateus? Porque uma pessoa que é séria, diga aí, uma pessoa que é séria, ela usa o quê? Terno, gravata e sapato social, amém? E tem que usar, e tem que botar aqueles relógios de ponteiro. Eu nunca gostei de relógio de ponteiro, é uma dificuldade, né? Eu sei olhar a hora em relógio de ponteiro, mas é chato, né? Você tem que ficar contando os negócios. É melhor que você bate a hora e pronto, já vi, 9 e 8, já passei do horário, pronto. Se fosse no horário de ponteiro, eu tenho que ficar contando. Não, um está em 9, o outro está onde, rapaz? Então, hoje em dia existe todo um rótulo em todas as áreas, não é assim? Então, o médico só é médico se ele usar o quê? Jaleco. Usou jaleco, botou um estetoscópio aqui, meu filho, é médico. Tanto que se você for ver, tem nessas lojinhas, vendem aqueles bonequinhos quando alguém está em alguma profissão, né? Então, se você é de determinada... Então, você é um advogado, então você tem que usar terno e gravata. Você é um pastor, tem que usar terno e gravata também. Qual lei que diz isso? Jesus se vestia de forma tão simples que Judas teve que dar um beijo nele, porque ele se vestia igual os pescadores da Galileia. Mas a gente vive numa época onde o pastor tem que botar um anel bem grandão no dedo, que é para dizer que é formado em teologia. É tó mesmo, viu? Não tem nada de teologia. Se você quiser na internet, meu filho, eles vendem títulos de
teologia pela internet, basta você ter dinheiro e mau caratismo para comprar. Eu já conheci um pastor que disse que isso é feito em determinadas denominações na cara dura, inclusive nas convenções. Então, o mundo espera que você e eu, principalmente eu, no caso do pastor de vocês, José também, que é pastor e que prega a palavra de Deus, o mundo espera que a gente tenha um rótulo. Paulo não se preocupava em ter esse tipo de rótulo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo. Você já imaginou isso? Você já imaginou a profundidade do que Paulo está falando aqui? Eu vou concluir aqui essa noite. Porque o que ele está falando aqui é algo muito sério. Paulo está comparando a dissimulação dos falsos mestres com a dissimulação do rei das trevas se disfarçar de um anjo de luz. Você já imaginou isso? Como você pode se enganar com alguém? Que diga o irmão José e eu. Quantas vezes a gente já se enganou com algumas pessoas que chegaram aqui e disseram: encontrei a igreja de Atos. O ato número 2 era: quero ficar bem longe dessa igreja. Né? Então a gente vive debaixo desse susto que Jesus já tinha nos ensinado. E eu sempre vira e mexe, eu estou estudando a parábola do semeador, porque ela é como se fosse um bálsamo para o meu coração machucado. A gente se decepciona com tantas pessoas, mas quando a gente olha para a parábola do semeador, aí é como se o Espírito Santo estivesse passando um bálsamo no nosso coração, dizendo: meu filho, fique tranquilo, não é você, é assim mesmo. Os 4 solos que caíram a semente, só um. Então assim, a gente fica extremamente triste, né, com o comportamento de algumas pessoas na igreja. Não somente durante a pandemia, né, mas também durante a pandemia, que essas pessoas, na verdade, elas estão demonstrando aquilo que elas têm dentro de si, que é incredulidade. Então, aqui Paulo diz: cuidado, os falsos apóstolos, eles fingem-se que são apóstolos de Cristo. E você sabe qual é o significado da palavra apóstolos? Essa palavrinha no grego, ela tem um significado bem específico. É por isso que essa palavra ela pode ser usada de uma forma genérica ou de uma forma específica. De uma forma específica, só existiram 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, que é o 13º, que de fato foram enviados por Cristo. Mas a palavra apóstolos, no grego, significa enviado ou emissário. Seria o que nós chamaríamos hoje, talvez, de missionário. Uma pessoa que tem uma missão, muitas vezes, de chegar no lugar que o evangelho não foi pregado, né? E ele foi enviado por Cristo a determinado lugar. Então essa palavra apóstolos, ela tem esse sentido genérico e esse sentido específico. Então aqui nesse sentido genérico, o apóstolo Paulo está dizendo que eles se diziam enviados de Cristo. É como uma pessoa chega até você e diz: olha, Cristo me enviou até você e disse que você tem que me dar R$1.000. E ela vai chegar no dia certinho que ela sabe que você recebeu o salário. Cristo me enviou até você. Essa é a ideia de emissário. Ele quer dizer, ele quer justificar as suas atitudes como se fossem atitudes dadas pelo próprio Cristo. Ordens dadas pelo próprio Cristo. Como, por exemplo, ficou muito famoso no Brasil, há alguns anos atrás, a cara de pau desse falso apóstolo Valdomiro, que ele, na época do final do ano, que ele sabe que os trabalhadores recebem 13º, e a maioria das pessoas que frequentam a falsa igreja dele são pessoas pobres, pessoas de classe baixa.
mas elas estão lá porque elas são tão interesseiras quanto ele. Essa é uma triste verdade. Então, ele sabendo que no mês de dezembro as pessoas recebem um dinheiro a mais, ele inventou o quê? O trízimo. Ele disse que teve uma revelação que nesse mês as pessoas da igreja dele, e quem sentisse no coração, de outra igreja ele também recebia, podia dar o quê? O trízimo. É 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para quem? Para o Espírito Santo. É bíblico, né? Então, assim, é uma cara de pau. Ele teve com quem aprender. Vocês sabem que o apóstolo Valdomiro, ele saiu da Universal. Vocês sabiam disso, né? Ele teve com quem aprender. Ele aprendeu com Edir Macedo. Edir Macedo, há alguns anos atrás, ele inventou algo chamado Fogueira Santa de Israel. Eu não sabia o que era isso, até outro dia eu descobri. Que diz que é um mês específico, né? Que as pessoas vão até essa igreja e elas doam todo o seu salário, tudo que ganharam no mês. É um sacrifício para obter uma vitória, ou para obter algum ganho específico, alguma coisa que você queira ter. É como se você estivesse apertando o botão do gênio da lâmpada. Eu quero muito que o meu time ganhe o campeonato. Aí, nesse caso, é 2 salários, né? Brincadeira. Então você tem uma coisa que você quer muito pedir, aí você pega todo o seu salário e sacrifica. Eles dizem que essas coisas são revelações espirituais. Alguns anos atrás, inclusive a PIB, que eu disse que é uma igreja herética, e porque ela faz parte de um movimento chamado G12, é um movimento interdenominacional que teve início por meio de uma pessoa, né, um espanhol, eu acho que é daqui da América Latina, né? Colombiano, isso mesmo, que ele fala, né, espanhol. E ele disse que ele teve uma revelação do próprio Cristo, que a igreja deveria ser formada em grupos de 12. Ou seja, todo o pastor deveria ter os seus 12, e aí cada 12 desse do pastor deveria ter os seus 12, e a igreja deveria crescer nessa fórmula exponencial de 12. Então 12, quando os 12 do pastor derem mais 12, dá quanto? 144. E aí, meu filho, olha, já pensou quando esses 144 derem 12, o número que vai ser? Então, várias igrejas lideradas por pastores interesseiros abraçaram essa teologia. Não porque ela é bíblica, mas porque ela ajuda a igreja a inchar. E há uma diferença muito grande entre inchar e crescer. Então Paulo está falando disso aqui. Cuidado. Cuidado com aqueles que se disfarçam de emissários de Cristo. A igreja, eu não posso chamar de igreja, né? A seita herética chamada Adventista do Sétimo Dia, ela cresceu muito no Brasil por conta de uma pessoa, um pastor chamado, não sei quem, Saraiva, que parece muito com José, principalmente quando José estava mais magrinho. Teve uma época que José estava mais assim, né, mais fininho, e que ele estava usando óculos. Meu filho era igualzinho, né? E aí ele ficava de cabelo pro lado assim, e o pessoal às vezes confundia. Você é aquele da televisão? Aí ele disse, eu não. Teve até um dia aqui, num evento que a gente fez, que José botou terno e gravata, e o pessoal quis até tirar foto com ele. Né? Então, a igreja, essa seita herética, ela cresceu muito aqui no Brasil por conta dessa pessoa. Né? Ele falava de uma maneira que atraía, que seduzia, né, os evangélicos. Então muitos evangélicos batistas, presbiterianos, pentecostais, eles divulgavam, eles passavam o vídeo desse falso mestre pela internet, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? E a última desse pastor é que ele foi pego em flagrante adultério com a colega de programa dele, programa evangélico, diga-se de passagem. E aí a igreja não somente não disciplinou, como promoveu ele para os Estados Unidos. Ele está liderando uma igreja nos Estados Unidos. Coitada dessa seita herética que ele está liderando nos Estados Unidos.
Então por quê? Porque imagine quem teria a imaginação de achar que ele ia fazer uma coisa dessa com aquela carinha de bonzinho que ele tem. Aquele cabelinho lambido pro lado, aquele óculos, aquela blusinha com dizeres bíblicos, né? Aquele olhinho assim, aí tem uma imagem de natureza atrás, né? O filho dele, né? Aí ele pega um versículo e fala uma coisa durante 3 minutos, tenha medo. Tenha medo. Eu tenho sempre no meu coração um alerta que eu trago para os irmãos, que o veneno de rato é 99% açúcar e 1% veneno. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, pode pegar e ir lá na loja que vende, que você vai ver. 99% açúcar, porque senão o rato não comia. Ele sente o cheiro do doce, o gosto do doce, e ele vai comendo. E aí ele come junto com o doce o quê? O veneno. E você sabia que ele vai para lá e ele morre, e não somente ele morre. Aquele veneno, de alguma forma, ele passa mesmo depois do rato morto, e ele mata as outras pessoas que estavam lá junto com ele. Você sabia disso? Imagine um cristão que pegou uma heresia e levou para casa. Já imaginou esse cenário? Você matando sua casa toda? Perceba que o apóstolo Paulo está falando aqui é sério, irmão. Eu vou fechar a Bíblia já, né? Minha filha dele, quando eu fechar a Bíblia, falta 5 minutos. Então, né? Então aqui o apóstolo Paulo está falando dessa seriedade. Cuidado com você ir pela aparência. Cuidado com você aceitar tranquilamente os rótulos que o mundo impõe. Eu falo isso porque eu aceitei no começo. Depois eu vi, não é assim. Eu vou ficar botando terno e gravata num clima de tropical, de não sei quantos graus, para ficar aqui suando igual um porco, para dizer que eu sou mais espiritual? Não, meu filho, quem está com o seu frio que se cubra. Então a ideia de você colocar determinada vestimenta não faz de você mais espiritual. Muito pelo contrário, o que diz que você é crente é o que você prega e o que você vive. Porque tem muita gente, como eu já vi, pregando sobre a importância de você não se vender, sendo que essa pessoa que está pregando isso se vende. Eu não vou falar que o pastor Hernandes Dias Lopes agora está com o negócio, né, do carnê. Eu estou falando isso porque me disseram. Por isso que eu estou olhando para os irmãos, que os irmãos me contaram. Tem um programa que ele apresenta na televisão, não é isso? E aí ele pede que você seja o quê? Colaborador, como é o nome que usa? Não é colaborador não, tem outro nome. É contribuinte, não. Mantenedor, não é assim? Aí você pede um carnê, eu estou certo? É isso mesmo? É assim mesmo, meu filho. Mantenedor. E aí você pede o carnê chega na sua casa. E o carnê ainda chega com o quê? Com o livro devocional dele. Você não está? Porque tem que dar um engano, né? É como quando você vai comprar, né, alguma coisa e o pessoal dá um brinde para você, né? Para poder enganar. Até nisso esses falsos mestres aprendem com o mundo. Então quando alguém diz assim, como por exemplo um pastor que a gente foi muito edificado porque ele tem um trabalho de traduzir pregações de pastores, principalmente da Inglaterra, antigos, e passar esse conteúdo em português pelo YouTube. Mas esse pastor já há algum tempo ele tem trazido evidências de que parece que em alguns aspectos ele tem se assemelhado com os falsos mestres. E quando ele coloca agora os vídeos no YouTube, ele diz: seja um mantenedor dessa obra, e bota os números lá da conta corrente que você pode depositar. Então assim, tudo isso, irmãos, para algumas pessoas isso pode parecer uma besteira, mas para mim isso é muito sério. Por quê? Porque eu leio a Bíblia no celular, aonde for, eu leio a Bíblia, eu espero que você leia também. Você colocou ali, seja um mantenedor desse ministério. Sabe o que você está dizendo? Com todas as letras, o Deus dessa obra não tem condição de mantê-la. Então, por favor, você que é gente boa, mantenha essa obra. Nós aqui ainda acreditamos que Jesus mantém a obra. E que se Ele quiser que essa obra feche, a gente vai pregar na rua. Jesus não pregou na praia? Quando precisou? Então,
Por que a gente tem que pregar num lugar bonito, fechadinho assim? Então, é Deus quem tem que dizer onde nós vamos estar e como nós vamos estar. Nós não podemos mudar as regras segundo o nosso bel prazer. Como teve determinadas pessoas, eu já cheguei a estar em determinadas igrejas, perdoe a demora, irmãos, é porque é o segundo sanduíche. Eu já cheguei em determinadas igrejas que na igreja fazia rifa, fazia bingo, vendia docinho antes do culto para levantar recursos para a igreja. Aí depois que eu comecei a pregar, tiraram tudo. Mas quando eu parei de pregar na igreja, voltou tudo. Por quê? Porque eles sempre quiseram aquilo. Ó, se a gente só pregar, o povo não vai dar nada. Eu conheço, esse povo é pão duro. Esse povo não dá nada, rapaz. Então assim, mas se a gente trouxer, fizer um bingo, uma rifa, uma coisa, a gente consegue tirar alguma coisa dele, sacode ele, sai alguma coisa. Para a gente manter a igreja. A finalidade é boa. Se o caminho não é correto, a finalidade é pior ainda. Você jamais vai chegar ao céu se você não entrar pela porta estreita e não andar pelo caminho apertado. Então essa ideia de que os fins justificam os meios é uma ideia diabólica. Você sabe quem é o inventor dessa filosofia? É um homem chamado Maquiavel. É de onde vem a expressão maquiavélico. Ele que tem essa filosofia de que os fins justificam os meios. Na verdade, assim, ele é um dos, porque essa filosofia ela é alicerçada no princípio de algo que é conhecido como pragmatismo. O importante é você atingir um objetivo determinado, não importa como você atinge. No cristianismo, no cristianismo esse modus operandi não pode acontecer. Cada passo que a gente dá está dizendo se a gente está indo para o céu ou para o inferno. Ah não, mas o importante é que a gente está fazendo para Deus. Não, se você está fazendo para Deus, aí é que tem que ser do jeito de Deus mesmo. Vá perguntar a Nadab e Abiú. Você sabe quem são Nadab e Abiú? Os dois filhos de Arão que estavam sendo preparados para sucedê-lo. E o que foi que eles fizeram de errado? Você sabe? Trouxeram fogo estranho. Aí você, não, eles trouxeram fogo estranho, eles estão muito errados. Não! O que eles trouxeram, na verdade, foi um incensário para que o fogo do altar, o fogo que Deus tinha mandado do céu como demonstração de que ele estava ali no meio do povo, estava se apagando. Eles, rapaz, vamos chegar lá e vamos fazer a nossa também. Vamos mostrar que não é só Moisés e Arão, que a gente também tem fogo. E aí eles trouxeram um incensário que não era um fogo que Deus havia acendido, mas um fogo que eles mesmos tinham produzido. E aí Deus matou eles, não foi? Como? Queimado. Eles não queriam fogo? Então a gente tem que tomar cuidado. Você está dizendo que está fazendo para Deus, né? Então tem que ser do jeito de Deus. Se você estivesse fazendo para o homem, ainda assim tem que ser do jeito de Deus, porque você é crente. Mas quando você está fazendo algo para Deus, o negócio ainda é mais sério ainda. É como, por exemplo, o louvor. A pessoa pode chegar aqui e simplesmente tocar, sem ter uma vida espiritual que preceda isso? Não. Eu posso aqui simplesmente pregar, como minhas filhas pensam. Meu pai, agora mais não, porque elas são espirituais, elas estão sendo ensinadas, graças a Deus. Deus enviou uma mulher sábia que tem ensinado minhas filhas. Então quando você vê, mas elas já me perguntaram, principalmente você sabe quem é, né? Quem é? Maria que fala essas coisas. Mas meu pai, o culto é só 7h30. Por que você está agora meio-dia, 2 horas estudando, orando, fazendo essas coisas? É só 7h30 o culto. Porque na cabeça dela, quando era menor, agora não, ela é crente, amém? 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 Oi, amém? Amém. Então, na cabeça dela, o quê? Eu chegava
passei muito do horário, já é o terceiro sanduíche. Vou concluir agora. Para vocês a mesma coisa. Você acha que é só chegar aqui e participar do culto? Você orou pelo pregador? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pela sua congregação? Você tem orado pela sua família? Você tem orado para que a palavra de Deus se propague na nossa cidade? Que o Evangelho de Cristo seja conhecido? Que aqueles que estão perdidos e que são de Cristo sejam achados? Você tem orado por isso? Você tem dado um bom testemunho aonde você passa? Você tem estudado a Bíblia com a seriedade que merece para que você não seja enganado e nem seja omisso em relação aos